Bom, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma live. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Show. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Pronto. Hoje estamos iniciando mais uma live com a doutora Tayane. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Guanabara. Eu trabalho com saúde mental já há 4 anos. Tenho uma especialização em psiquiatria e em psicofarmacologia. E a doutora Tayane vem trazer para a gente mais da experiência da medicina de família. Pode se apresentar, Sim, doutora? sim, claro. Eu sou a doutora Maria Tayane, sou médica de família e comunidade, né, especialista, e sou pós-graduada em medicina do trabalho. Eu já venho atuando há uns 2 anos na área, e é um prazer estar aqui com vocês. Então a gente vai começar com algumas perguntas norteadoras, né? Mas é importante que vocês aproveitem esse momento para quem tiver dúvida já perguntar quais são os sintomas que a gente tem que ficar mais atento à ansiedade, ou outro transtorno mental, ou se pode ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Então é importante Uhum. aproveitar esse momento para poder tirar as dúvidas. Esse é um momento muito oportuno. Então a primeira pergunta seria: do seu dia a dia como médica de família, quais são os sintomas físicos mais comuns que acabam tendo uma origem emocional? Excelente pergunta. Assim, o que eu percebo, né, no nosso dia a dia, no consultório, geralmente, assim, o que eu posso selecionar de mais comum seria dor de cabeça, que a gente chama de Uhum, cefaleia, né? Cefaleia tensional. uhum, Seria também dor torácica, que a gente não encontra uma causa cardíaca por trás. uhum. Palpitação, que é aquela batedeira no peito também, chega muito. Em pacientes jovens, a gente já acha um pouco estranho, né? Porque geralmente paciente jovem não tem nada cardíaco, mas a gente investiga. E pensando do abdominal e diarreia, Uhum. são os que mais chegam, sabe? Síndrome do intestino irritável, né, que aparece muito. Perfeito, perfeito, Então mesmo. acaba sendo uma forma como se o corpo ele encontrou outras formas de falar aquilo que ele está sentindo, né? Então Isso. muitas vezes aparece sintoma relacionado, né? Que eu vejo muito no consultório, como dor, aquela fadiga excessiva, Fadiga né? persistente, né? Que a Uhum, gente não consegue ligar alguma coisa mais orgânica de órgão, né? E uhum. está muito relacionado também sono, com esses sintomas, né? Qualidade de sono, relações interpessoais. É importante a gente sempre lembrar, né, que esses diagnósticos psiquiátricos, eles são de exceção, né? Então, até a gente chegar realmente para bater o martelo e dizer, ó, realmente, eu entendo o que você está sentindo, o que você está sentindo existe, não é uma coisa assim que não existe, ninguém está suspeitando assim de Isso, que esteja inventando, nada disso. Mas exatamente. precisa ter realmente, descartar realmente que seja causas secundárias, né, de outras doenças, porque se a gente for olhar lá no início da faculdade, né, na embriologia, a gente vê que todas as células do corpo saem de um lugar só, né? Então, Exatamente. o sistema nervoso, ali no início ele está junto com a pele, a pessoa fica mais, um período que está mais estressado, acaba aparecendo sintomas na pele, é porque tudo vem Exatamente. do mesmo lugar, né? Então, tem várias ligações que às vezes as pessoas não conhecem bem, né? Exato. A ligação do corpo com a mente, né? Existe uma resposta Uhum, do controle do sistema nervoso e acaba deflagrando no corpo e assim, e não é uma doença necessariamente, mas é um transtorno e tem um código, né? Já existe o Código uhum, Internacional de Doenças, mas que é um transtorno. uhum. Como médico de família, pode diferenciar quando a queixa física tem base orgânica ou pode estar ligado a outras questões?
Bom, como você bem citou agora há pouco, né, a gente tem que pedir exames, né, Uhum. exames de acordo com o Uhum. que o paciente fala para a gente, né? Então a gente tem que pedir exames primeiro para descartar causas de órgão orgânica, para poder fazer o nosso diagnóstico e excluir essas causas orgânicas para a gente fechar algo não orgânico, mas que é um Uhum. transtorno que precisa ser tratado. E aí a gente pede alguns exames. A gente também tem, né, na medicina de família, umas escalas de Uhum. triagem. A gente faz a triagem para ansiedade, depressão, estresse. Uhum. E como o GAD-7, por exemplo, a gente faz essa triagem, além dos exames, e faz o tratamento, né, de acordo com o que a gente conseguir fechar ali com o paciente. Mas é basicamente os exames que a gente vai tentar Uhum. excluir e a triagem que a gente faz no consultório para poder descartar a causa orgânica e ficar com a causa não orgânica, mas que é Uhum. um transtorno, um problema. Também não menos importante, né? É. Eu lembrei até de uma paciente que eu atendi hoje, que na consulta eu pedi vários exames, né? E aí ela perguntou, doutor, por que você está solicitando esses exames? Era um paciente que Uhum, tinha depressão, né? E uhum, aí tinha lá 2 páginas de exame. Aí eu fui explicar, né? A grosso modo, né? A gente tem o hemograma, o exame de sangue, tem exame da tireoide, tem exame das vitaminas, né? Tem vários exames que podem estar relacionados a causas orgânicas que podem causar depressão, por exemplo. uhum. Por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade, mas aí quando a gente vai olhar no hemograma, ela está com anemia. Às vezes, a sensação que ela acredita que seja ansiedade é o coração batendo mais rápido por causa da anemia, né? Perfeito. A questão da tireoide, às vezes a tireoide está, como se diz, funcionando demais. Aí a pessoa fica se sentindo mais ansiosa, tem aumento assim da frequência cardíaca também, o coração fica palpitando ali. A pessoa, agora, quando ela está funcionando de menos, às vezes fica com mais fadiga, sem energia, Fadiga, né? exatamente, persistente, né? Uhum. A E questão aí, das vitaminas também, que são muito importantes. É, a gente não precisa passar vitamina para todo mundo, mas hoje em dia acontece de ter muita gente que não se alimenta bem, às vezes não tem uma boa absorção. E aí, quando a gente vê realmente que a pessoa tem uma deficiência de vitamina, que ali não está no nível ótimo ainda, é muito importante essa suplementação. As principais, assim, que eu vejo no meu dia a dia, que é a vitamina D e a vitamina B12, né? A isso, vitamina exato, D, ela acaba ajudando na imunidade, além de ajudar no humor, né? exato. Tem muitos É, estudos, né? Já mostrando a importância da vitamina D, não só como uma vitamina, mas como um uhum, hormônio, né? uhum. Tem países, inclusive, que quando que passam períodos de vários meses do ano, né, que não tem luz solar. E aí, por conta disso, tem um tipo específico de depressão que é causado exatamente por essa deficiência, né? Isso, Que é isso, a depressão perfeito. sazonal. Exatamente. Já a questão da vitamina B12, né? Ajuda também na concentração, no cabelo, ajuda diminuindo as oscilações de humor, né? Exatamente. Sistema E, é- nervoso, né, também, paciente diabético, sempre a gente tem que estar acompanhando também. e aí tem muitos pacientes que têm restrições alimentares, né? E acaba que fica com essa deficiência, né? Paciente, às vezes, que faz cirurgia bariátrica, né, Uhum. e às vezes não tá repondo, e Muito aí chega com importante. esses sintomas, é. E aí também tem a história, né, que no meu caso, vou fazer essa avaliação, essa triagem inicial, essa Uhum. esse primeiro contato, né, antes de encaminhar para vocês, entre essa questão, cirurgia, como é Uhum. que tá o sono, como é que tá a alimentação, né? Porque vocês vão fazer a abordagem especializada, Uhum. né? Então, eu já meio que trio, já facilita e a gente consegue ter mais assertividade, né, com o paciente, assim, na resposta que ele vai apresentar. Faz o gerenciamento de cuidados, né? Exato, compartilhado. Uhum. Exatamente. Uhum. É, Você sente que hoje ainda existe muita resistência dos pacientes em aceitar que a dor pode ter uma origem emocional? Sim, demais, né? Porque a gente sabe que
essa questão da saúde mental, ela ainda é muito negligenciada, os pacientes têm meio que vergonha, e acho que problema é aquele problema orgânico que eu tenho que ir na farmácia, comprar o remédio e fazer o tratamento, né? Então, como existe ainda esse tabu, esse preconceito, e as pessoas às vezes não querem aceitar, querem achar a resposta em exame, né, em coisa Uhum. concreta, porque a gente ainda vem daquele modelo hospitalocêntrico de olhar para a doença, né? Às vezes não olha para o contexto da pessoa, para o território que ela está inserida, para as relações que ela tem, né, interpessoais, às vezes o marido com a esposa com o marido, ou algum mãe, pai, sono, alimentação, atividade, obesidade. E aí essa pessoa acaba. Aí o que é que ela acha mais fácil? A maioria assim, das pessoas, né, que eu vejo no consultório, tomar um remédio, acreditar que tem algo orgânico, do que se abrir e falar Uhum. daquele problema, né? Porque é muito mais difícil lidar com um problema, que a gente sabe que existe, do que. É mais difícil lidar com isso do que ir simplesmente na farmácia e comprar uma medicação, né? E deixar aquilo Uhum. levando ali, né? Com a barriga, como a gente fala, né? E aí tem meio difícil ainda. Existe meio que uma barreira, né? Eu acho que você vê muito mais isso, talvez, do que eu. E as pessoas às vezes não, meio que não acreditam, ou às vezes não quer acreditar ainda no início, que tem algo que não é orgânico, mas que está Uhum. totalmente relacionado, né? Que a gente Uhum. explica para eles, porque o corpo está Sim. interagindo, está integrado. Então, tudo no nosso corpo responde à nossa mente, né? Existe sistema nervoso essa ligação. Uhum. Intestino, como eu venho falando ultimamente, coração, né? Pele, você falou agora na pele. Uhum. Então, a gente meio que tem que começar a desmistificar isso. Por isso que essa live é muito importante, Uhum. porque a gente tem que abrir mais esse horizonte, né? Para aceitar, porque é um Uhum. transtorno como o outro, né? Existe inclusive um código e já é bem reconhecido e melhora, né? Então, Uhum. uma das coisas é totalmente tratável, né? Graças a Deus. E como a gente falou agora, uma forma de a gente ver às vezes, a gente fica no limbo. A gente fica ali sem saber se é orgânico, se não é orgânico, se está no meio, se é os dois, se está, né, sobreposto. Aí a gente Uhum. trata. Quando a gente trata de forma medicamentosa e não medicamentosa, né, Uhum. multidisciplinar, melhora. A gente faz o teste terapêutico, né? Que existe na medicina, como você bem Uhum. falou. Eu acho bem importante também, até a gente, esse termo que a gente usa, né, de orgânico ou não orgânico, eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajuda, porque É, dá a impressão de que o que é orgânico ele é algo sobrenatural que está ali que não vem do corpo, é, mas, mas é algo que vem da cabeça, né, a cabeça que manda a mensagem para o corpo que acaba produzindo aqueles sinais, né? Então, não é algo que está fora, é algo que é secundário a uma resposta de outro órgão, né? No caso, o cérebro, né? exatamente. A Exatamente. gente teve até uma interação aqui com a Terezinha, falou que já estava sendo acompanhada pela doutora e depois de muito tempo passou a aceitar, né? É muito importante esse feedback assim, dos pacientes, porque passa para os outros pacientes também a questão de que esse processo não é fácil, né? Você É, ver que você está passando por um problema e aceitar, buscar ajuda, né? Então é muito é, rico assim essa participação. exatamente. É, como você falou, a questão até do termo é bem difícil, assim, porque às vezes até o termo que a gente tenta usar faz uma alusão a, né? É, é bem, é bem complexo até para explicar, mas eu gosto muito de usar dizer que é um transtorno e está relacionado, interagindo, né? É algo que vem, que tem influência externa, mas que está dentro e leva É, o problema a coisas de dentro do nosso corpo. é. Eu sou- Aquela, uma coisa que a gente não falou foi naquelas dores difusas, né? Dor em todo canto, dói aqui, aí depois dói ali. Tem muito isso também. Não sei se aparece para você. Da fibromialgia parece bastante também. Pois é, que dói em todos os locais.
piora com sono, ou melhora com sono, piora com estresse, Uhum. melhora quando descansa. É, na sua visão, como a parceria entre a medicina de família e a psiquiatria pode melhorar o cuidado dos nossos pacientes? É, eu acredito muito no cuidado integrado, né? Compartilhado. Então, como a gente já veio falando, eu faço a triagem, Uhum. identifico, através da história, de alguns exames, de escalas, e exame físico, contexto social, profissional, familiar, territorial, e encaminho para vocês. Porque aí vocês vão ter, eu já fiz a triagem, vocês vão ter uma análise mais assertiva, direta, especializada. Vão ganhar tempo para poder tratar esse paciente de forma mais específica. E aí o paciente tende a melhorar mais rápido e ficar mais satisfeito. E nós também, né, ficamos muito satisfeitos quando a gente consegue, né, melhorar a vida de uma pessoa, e dar qualidade de vida para ela e uma resposta, né? Porque muitas vezes também quer a resposta. Nem todas as vezes vai aceitar a resposta inicial e demora um tempo para ela entender a lidar com isso, né? Que não é só, é um problema só de cabeça. Não, aí a gente vai explicar tudo que a gente falou agora. É um transtorno que está relacionado e é real, né? Como a gente veio Uhum. falando, né? Seu corpo fala, é real, sua dor é real, seu problema é real. Tem um código, inclusive, e tudo é explicado pelo ambiente externo, pela ação que ele faz no cérebro e o cérebro manda a resposta, né? E a gente sente. Só que isso já existe há muito tempo, mas não era tão falado como é Uhum. hoje, né? Então a gente tem que começar a integrar mais isso. E eu acredito que nesse cuidado compartilhado, né? Uhum. A gente manda para vocês, vocês contra-referenciam quando dá alta, né? Tem possibilidade de dar alta para o paciente e aí contra-referencia para a gente continuar o cuidado contínuo, que a gente chama de longitudinalidade, né? O cuidado continuado. E É. continuar acompanhando, inclusive quando não tem nenhum problema, né? Para manter, prevenir doenças. Uhum. Eu vejo assim Importante. a questão do cuidado integral de uma forma é muito importante, né? Sim, A, a medicina da família, eles não é uma coisa que vai só encaminhar, né? A medicina da família vai resolver 80% dos problemas, né? Então, isso. a maior parte das demandas já vão ser resolvidas ali. E aí, Uhum, naqueles que trazem demandas mais específicas, e vai ser uhum. feito esse cuidado compartilhado. Então, tem as demandas do especialista, mas ao mesmo tempo continua com esse cuidado também da medicina da família, gerenciando as outras comorbidades que às vezes acontecem, né? E mantendo Isso. a saúde preventiva, né? Gerenciamento de cuidado e, assim, porventura, depois pode precisar novamente, né, de uma avaliação, a gente encaminha novamente, ou para o psiquiatra, ou para outra especialidade, né, endocrinologista. Porque a gente falou da tireoide, né, que ela pode estar de mais ou pode estar de menos. Pode dar batedeira no peito, pode dar fadiga persistente. E aí, às vezes, a gente não consegue controlar no consultório, pode precisar de uma avaliação, enfim. Né? E a gente vai caminhando. O importante é a gente ter esse cuidado, esse cuidado compartilhado, para poder avaliar ele, né, em todas as esferas da vida dele e a gente caminhar junto para ter qualidade de vida, né? Que é isso que a gente quer, que importa, viver bem, fazer com que as pessoas se sintam bem, né? E consigam fazer os outros se sentirem também. Isso aí. Eu tive E algumas aí, perguntas em caixinha. No final a gente pode debater, não sei se você teve algumas. pronto. Se quiser trazer as perguntas, é bem interessante. Pronto, A gente pode. eu anotei aqui algumas perguntas. Foram 5. A primeira que o pessoal colocou foi: meu exame está normal. Hum, Por que continuo sentindo dor? Né? Que a hum, gente veio falando hum, que não necessariamente o exame vai ter que dar alterado para a gente conseguir
explicar essa dor. Então, ela continua ou ele continua sentindo dor porque não está na alteração do exame, mas na explicação que o cérebro vai mandar. E De a quem gente foi a sempre, pergunta? De quem foi a pergunta? meu exame está normal, por que Uhum, continuo sentindo dor, uhum, né? Ela não citou qual era o exame, mas falou que o exame que tinha sido pedido estava normal e ela continua sentindo dor. uhum, Provavelmente, uhum, alguma coisa está faltando da avaliação da, né, externa, alguma coisa precisa ser avaliada para a gente trabalhar melhor nessa dor, ou o tratamento, ou uhum, ela não iniciou terapia, que a gente falou, né, na psicoeducação, na psicoterapia, que a psiquiatria faz também, né, nessa uhum. abordagem, na consulta. E aí, provavelmente a gente teria que conversar mais para saber o porquê está sentindo a dor, mas não é porque o exame está normal e era para deixar de sentir dor Tem que ver necessariamente. qual o exame, né, que está normal também, porque às Exato. vezes tem quadros de dor que realmente não dá para ver no exame, né? Nos exames que a É, gente tem hoje, mas talvez mais na frente a gente consiga ter essa avaliação, né? exato. A É, Aline perguntou aqui também, hum, tenho hipertireoidismo. Isso hum. pode ser a causa de não ter conseguido engravidar normalmente, novamente? Já tenho um filho de 14 anos. Olha, geralmente está mais associada a hipotireoidismo, né? Mas às vezes a questão do hiper e da hiperativação do corpo dela, hormonal, às vezes ela pode não ter conseguido ter uma relação no período, né? Talvez por desarranjo ou cálculo ela não soube fazer, ou não se preparou tão bem, né? Uhum, E aí a gente tem que conversar, tem que pedir novos exames para saber como é que tá, para poder também falar que é infertilidade, porque tem um período, né? Dois uhum, anos mantendo atividade, sem usar nenhum método. E aí investiga a paciente com exame para avaliar as tubas e o marido também para uhum, avaliar os espermatozoides. Então, é todo um processo, né? A gente não sabe como é, assim, quanto tempo já vem tentando, como é que estão os exames, mas pode sim estar relacionado. é. A gente sabe também que com o aumento da idade vai ficando mais difícil, né? E aí, É, se o primeiro filho já tem 14 anos, talvez já esteja mais perto da menopausa, a reserva ovariana já baixa mais e vai ficando mais complicado. Não exato. necessariamente é apenas por conta do hipertireoidismo, né? Exatamente. Tem as outras coisas. Tem mais alguma não, né? Tem mais perguntas aí Eu tenho aqui. Ah, que acho que apareceu uma mandaram? pergunta aqui. Eu tenho mais aqui também. Vai ver logo do chat? Deixa eu ver aqui. A Tainá. Tive gastrite anos atrás. Tratei, mas estou sentindo sintomas de novo. Seria bom fazer uma nova endoscopia? Pronto. A gente tem que saber como é essa gastrite, né? Saber o que é que ela está sentindo. É dor, desconforto, se sente cheia depois que come, onde é o desconforto também, porque Uhum, às vezes o paciente se tem um lugar que é diferente, mas também pode estar relacionado também, não exclui. Então a gente tem que fazer essa avaliação exatamente do que é que ela está sentindo, o que é que ela está usando de medicação, o que é que ela já usou, como é que ela come, como é que está a alimentação, como é que está a vida, porque às vezes pode ser gastrite nervosa, que, assim, falando bem, né, no popular. E aí, dependendo dessa avaliação, pode sim ser necessário endoscopia, né? Exames laboratoriais e endoscopia. E a avaliação, a gente faz a avaliação do resultado e, se for necessário, encaminha para o gastro, né? A gente pode manejar, mas se for necessário, uma avaliação mais especializada, a gente encaminha e continua o cuidado, como a gente bem falou agora, né? E uhum, sempre tá indo e voltando para a gente também. E aí, se for algo da parte emocional, a gente vê que já fez, assim, de onde estava o nosso limite, a gente caminha para a psiquiatria para andar junto, ele depois recebe e conduz, né? O desconforto. Porque o importante é não ter o desconforto. Né? Não é normal uhum. ter desconforto. Não é normal. É, deixa, aqui uma outra que apareceu.
foi se terapia funciona para dor física. Eu acho que a pessoa perguntou isso porque é muito relacionada a coisas não físicas, né? Uhum, Como a gente falou agora há pouco. Mas a atividade física, ela ajuda para tudo, né? uhum, Para dor física, por exemplo, quem tem dor lombar crônica por causa de uhum, uma hernia de disco. É muito uhum, importante fazer a musculação, os estudos falam muito da musculação, por conta que ele reforça a nossa musculatura uhum, do lado das vértebras, né? A musculatura paravertebral. E faz a gente perder peso, com isso diminui a carga. uhum, Então, vai ajudar na dor. E uhum, sem falar que a gente libera os hormônios, né? Como o doutor uhum, Marcelo com certeza uhum, domina aí no assunto, a questão das endorfinas, e aí o uhum. paciente se sente bem. Ele É. relaxa, né? Tem o melhor controle da respiração. Além de que a atividade também vai diminuir o limiar de dor. A pessoa vai fazendo atividade, vai sentir menos dor do que sentiria normalmente, né? Tem muitos Exato. pacientes que têm fibromialgia que sentem dor, né? E aí pensam, não é melhor eu parar de trabalhar ou me afastar? Muitas vezes esse isolamento, parar de fazer as atividades habituais, faz com que as dores aumentem mais. Então é Exatamente. importante que, mesmo que tenha uma redução, que tenha alguma mudança, mas que mantenha ali o seu ritmo, né? É. E assim, é uma coisa que eu não falei ainda na atividade física é que a gente conversa e começa devagar. O que conseguir no início, até porque, principalmente quem é sedentário e não faz nada, não vai conseguir fazer um CrossFit, por exemplo, né? Então tem que começar devagar. Eu converso, assim, primeiro tem que ter um equipamento adequado, né? Minimamente adequado, um tênis, para a gente também não levar a outra lesão, né? A levar a outro problema. E aí começa devagarzinho, meia hora, 2 vezes na semana. Depois que sai do trabalho, a gente tem que ajustar com o horário do trabalho também. Meia hora, 2 dias, depois meia hora, 3 dias. Aí depois a gente vai aumentando a quantidade de duração, né, para 1 hora, aumenta a quantidade de vezes na semana, de forma que ele conseguir. E se alguma semana não conseguir, tá tudo bem, né? Porque nem toda semana vai dar certo. Mas o que importa é não ficar parado, fazer alguma coisa, né? Coisas que E mostram de bons desfechos, né? traz muitos benefícios, né? Até a OMS já recomenda que se faça pelo menos 30 minutos, né? 5 vezes por semana. E aí já dá Uhum, 150 minutos por semana. E aí diminui o risco até de doenças cardiovasculares, né? Então, exato. além de melhorar realmente o humor, de melhorar, diminuir sintomas ansiosos, depressivos, ainda diminui o risco de ter infarto, de ter AVC. Então é importante nesse sentido também. Sim, exatamente. Verdade. É, a outra. Só uma coisinha. Quem ainda não segue a doutora Tayane, aproveita aqui para seguir, para ganhar várias Sim, dicas, né, da medicina de sim. família. E da mesma forma, quem ainda não me segue, aproveita Segue o para doutor ter essas Marcelo. dicas de saúde mental, que a gente vai ter novas lives nas próximas Certeza, semanas também. com certeza. É, a última tá aqui. É só psicológico, quer dizer que é coisa da cabeça, né? Que a gente veio falando. E não é só uma coisa da cabeça, como se não existisse, né? Hum, É algo que está dentro do nosso corpo, que é hum, influenciado pelo ambiente externo e que responde em alguma parte do nosso corpo. Então acaba que até a nomenclatura que a gente falou, né? Que não é tão é, interessante falar. Orgânico e não orgânico. Não. Vamos hum. mudar esse discurso, né? Então, É, vem de fora, exatamente. impacta no nosso cérebro manda uma resposta para os nossos órgãos. Uhum. E aí a gente sente. E existe, é real. Tá? O corpo fala. Eu Uhum. acho que foi isso. A grosso modo é assim, a gente tem uma televisão e tem o controle. Quando a gente tem um Exato. controle, um problema no controle, ele vai passar a mensagem errada do que era para passar para a Exatamente. televisão. Aí a gente tem uma doença que a gente chama psicológica, né? Já quando acontece a doença, já quando tem um problema diretamente na máquina da televisão ali, é uma doença que a gente chama de orgânica. Mas os dois problemas são importantes e impactam a vida das pessoas, né? E muitas vezes tem os dois, né? O Hum, paciente tem algo físico e emocional.
né? Uhum. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque até às vezes o problema físico leva a um problema emocional, né? Uhum. Dependendo de como a pessoa pensa e lida com aquilo. Então, até quando a gente vai dar um diagnóstico, né? A forma como a gente consegue explicar e a forma da vivência que aquela pessoa já teve daquilo, aquilo impacta de alguma forma nele e na família. Então, por isso que é interessante entender o contexto e a gente consegue esses dados na consulta para saber o quanto aquilo vai impactar financeiramente, no trabalho, na família, nos filhos, nos pais, né? E, e é super interessante a gente entender dessa forma, para poder conseguir abordar. Uhum. Temos mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Uhum. Aproveitar. Aproveitar a oportunidade. Uma coisa que a gente não falou Uhum. foi para encaminhar a live, né, para os amigos, É, porque nós sim, temos uma surpresa. vai ter uma surpresa no final aí. Pois é, quanto mais gente estiver Uhum. assistindo na hora, vai ser melhor. É, Alguém tem alguma dúvida? então, é isso aí. Doutora Tayane, já que a gente não tem mais perguntas, Uhum. como é que a pessoa faz para poder conseguir uma consulta com a senhora? Sim. Ó, na minha biografia tem um link e Uhum. lá tem o contato da clínica que eu atendo, Otimize Saúde, Uhum. e tem o WhatsApp comercial, que é para consultas não presenciais, Uhum. certo? Para teleconsulta, visita domiciliar e visita hospitalar, que eu faço, certo? Uhum. Ótimo. Inclusive, vai ter post essa semana explicando mais sobre a visita domiciliar, mas assim, o que não for presencial de consultório é nesse WhatsApp comercial. E o que for de consultório presencial é no WhatsApp da clínica. E, inclusive, lá tem psicólogo, tem nutricionista, tem pilates, né, fisioterapeuta, Uhum. e tem nutricionista, Uhum. cardiologista, endócrino e eu como médico de família, viu? Ótimo. Então, para quem eu também atendo presencial no Rio Mar, né? E por teleconsulta para todo o país. Quem quiser agendar uma consulta também está disponível na bio do Instagram, lá tem o link para contato. E aí a gente tem aqui no final uma surpresa, né? Que a gente vai postar essa live posteriormente. E Uhum. aí se quiser falar mais da. Quero. Pronto, a gente preparou uma surpresa, né? Gratuita para nossos telespectadores. Vai ser um guia rápido, com 5 páginas, sendo que 4 de conteúdo mesmo, uma página de referência de onde a gente tirou, Isso. né? Todo o conteúdo, para os pacientes saberem lidar melhor, ver sinal de alarme, né? Que é muito importante também na consulta, a gente ver se tem algum sinal de alarme, né? Para Uhum. acender o alerta, né? Como febre, sabe? Perda de peso inexplicada, involuntária. E aí, lá vai ter um guia bem interessante para o pessoal se basear, sinal de alerta, como o que observar antes de ir para o médico, as informações, como pedir ajuda, como respirar, né, técnicas de relaxamento. E aí, para poder o pessoal conseguir ter acesso a esse e-book, vai responder, né, na nossa live, que vai ser publicada, responder lá no comentário dizendo quero viver melhor. Então, quem disser quero viver melhor, vai receber o e-book, tá bom? No O direct. documento, o direct. No É isso direct, a aí. gente vai mandar no direct. Foi feito por ele, doutor Marcelo. Uhum. Então, agradecer a participação das pessoas e agradecer a doutora Tayane. É, Eu que agradeço. e uma boa noite a Foi um todos. prazer. Viu, pessoal? Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Até mais.